Olá, amigos que acompanham o canal Esquadriando. Este já é o 8º vídeo da série que refuta as desculpas a respeito da guarda do sábado. E nós queremos encerrar com esse vídeo esse tema que estamos abordando. Não que esse tema já haja se esgotado. Claro que existem muitas outras coisas a se falar a respeito. Porém, eu julgo no momento ser suficiente os argumentos que nós apresentamos aqui. E nós queremos também tratar de outros assuntos. Portanto, nós encerramos por aqui. Esse será o último vídeo da série. Iremos abordar outros assuntos. E este vídeo, ele talvez seja o argumento mais forte das pessoas que julgam que o sábado não deve ser guardado nos dias de hoje. Todos os outros eu chamei de desculpas, porque de fato são argumentos alheios às Escrituras Sagradas. Neste caso, nós temos um argumento que é bíblico. Claro que não é um argumento justo, mas ele pode sim ser entendido como se fosse um argumento contra a guarda do sábado, né? E esse texto está em Colossenses capítulo 2, versículo 16, que diz assim, a palavra de Paulo: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então esse texto, de fato, é um texto muito usado por aquelas pessoas que negligenciam a necessidade de se guardar o sábado, e eles usam esse texto dizendo que Paulo estava aqui abolindo o sábado e dizendo que não havia mais necessidade de se guardar esse dia. Mas vamos fazer uma breve consideração ao texto para que nós possamos compreender bem o que Paulo estava querendo dizer aqui. Ele começa dizendo que ninguém, pois, vos julgue por isso e por aquilo. E ele começa a enumerar as coisas. O fato é que nós não podemos julgar ninguém por nada. A Bíblia diz que quem nos julga é Deus. E esse mérito ele conferiu a Jesus Cristo, para que seja o nosso juiz, bem como também o nosso advogado. Então, no âmbito do julgamento, nós não podemos julgar ninguém por nada. Mesmo que a pessoa esteja fazendo algo totalmente errado, biblicamente falando, nós não temos o poder e o direito de julgar ninguém. Então eu não posso julgar a pessoa por conta de comida, bebida, festas de lua nova ou sábado, nem posso julgá-la também porque matou alguém, porque fez isso ou aquilo. Isso cabe a Deus. Não nos compete essa parte de julgar. O que nós podemos fazer é considerar se é errado ou não. Isso nós podemos fazer, nós podemos ter a nossa opinião própria a respeito desse ou daquele assunto. Mas julgar e apontar a vida alheia, nós não temos esse direito. Dando continuidade, diz aqui: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Ou seja, se o apóstolo Paulo aqui estava sancionando a abolição de todas essas coisas, inclusive o sábado, então nós podemos considerar que beber qualquer tipo de bebida não é pecado, não é errado e não devemos ser julgados por isso. Porque é justamente isso que o texto está dizendo. Ninguém vos julgue por conta de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Então, se eu não posso julgar por um motivo, também não vou poder julgar por outro. E se com essas palavras Paulo está rejeitando o sábado, ele também estaria rejeitando a necessidade de nos alimentarmos bem e nos privarmos de alguns alimentos que são nocivos ao nosso corpo. Ele também estaria dizendo que beber qualquer tipo de bebida não tem problema algum. Então, as pessoas que dizem que esse texto é uma prova de que o sábado está sendo abolido, elas têm que admitir também que não deve-se ter nenhuma restrição alimentar, não deve-se ter nenhuma restrição
de algum tipo de bebida alcoólica ou nociva à saúde, não deve se ter restrição. Ou seja, se ele está admitindo uma coisa, ele também está admitindo outra. Se ele está admitindo que deixemos de guardar o sábado, também está admitindo que nós podemos comer e beber qualquer coisa que quisermos. Mas na verdade o tema aqui não é esse. O apóstolo Paulo ele vem discorrendo aqui no capítulo, só é ler e você vai perceber isso, sobre o cerimonialismo que existia do antigo Israel. E ele mostra que o antigo Israel ele era rodeado por vários cerimonialismos. Dia de festas, luas novas, né? Eles tinham ali a Páscoa, eles tinham a festa das trombetas, a festa das primícias. Eles tinham o dia da expiação em Yom Kippur. E todos esses dias de festas eram chamados de sábados. Todo dia de festa era chamado de sábado. Então nós temos na Bíblia o sábado semanal, que é aquele dia que Deus reservou para ser guardado desde a criação, antes de existir Moisés, antes de existir os patriarcas, apenas existia Adão e Eva. E ele reservou esse dia para adoração a ele, um dia especial, o 7º dia da criação. Ele separou para que pudesse ser um memorial da criação. Então, quando nós continuamos lendo o texto aqui, o apóstolo Paulo vai dizer, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Veja, que o apóstolo Paulo diz que essas coisas, dia de festas, lua nova, sábado, eram sombras das coisas que haveriam de vir. Então, nesse caso, o apóstolo Paulo estava se referindo às coisas que aconteciam nas festas e no ritual do santuário judaico. Então, essas coisas serviriam de sombra, apontavam para Cristo, como nós já falamos em um vídeo anterior. Mas na questão do sábado semanal, ele não é sombra. Na verdade, ele é um memorial da criação. O sábado semanal, ele não começa a ser guardado lá no cerimonial do santuário. Ele não começa quando Moisés ergue o tabernáculo. Não, o sábado semanal começa a ser guardado por Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Então, esses sábados mencionados por Paulo aqui não tem nada a ver com o sábado semanal, o 7º dia que Deus instituiu como dia de guarda. Então, podemos tirar o cavalinho da chuva se esse for o pensamento da pessoa que quer deixar o sábado de lado para não ser guardado. Queridos, por que eu insisti nesse assunto no sábado e dediquei tantos vídeos para esse assunto? É justamente porque esse é um mandamento que nós podemos dizer que é esquecido. Embora a Bíblia diz lá no mandamento, lembra-te, o único mandamento que a Bíblia diz, lembra-te, é justamente o sábado. E esse é o único mandamento que as pessoas se esquecem. Infelizmente, as pessoas se lembram de 9 mandamentos, católicos e evangélicos. Melhor, os católicos só lembram de 8. Mas os evangélicos, os protestantes lembram de 9 mandamentos. E aí, esse mandamento que a Bíblia manda lembrar é o mais esquecido entre católicos e protestantes. Ele é esquecido. E nós temos que tocar nessa tecla, a fim de que as pessoas percebam que não é porque a patrística deixou de observar, não é porque os pais da igreja deixou de observar, não é porque a maioria não observa que isso é correto. Na verdade, o que tem que dizer se é certo ou não é a palavra de Deus e não o nosso próprio pensamento ou a cultura que nós seguimos e a tradição que nós seguimos, talvez, dos nossos pais, nossos antepassados. Portanto, queridos, que esse assunto possa ter ficado claro, que nós possamos perceber que se o apóstolo Paulo estava aqui querendo abolir o sábado, ele mesmo deveria fazê-lo em sua vida. Porque como é que eu digo que uma coisa é errada e eu continuo fazendo? É como um pastor que, uma época, minha mãe congregou uma determinada igreja e ele dizia direto para os membros que não eram para assistir televisão. E aí tal foi a surpresa da minha mãe quando soube que dentro do quarto dele ele tinha uma televisão gigantesca. Então,
É mandar as pessoas fazer aquilo que você mesmo não faz. Então, se Paulo diz assim, não é para guardar o sábado, por que Paulo guardava? E nós mostramos em vídeos anteriores aqui que Paulo era um guardador do sábado. Ou seja, a maior pregação é o exemplo. Se ele queria dar o exemplo de que não era mais para guardar o sábado e era para guardar o domingo, ele teria que ter feito isso, para que os seus atos falassem mais alto do que suas palavras. Portanto, queridos, esse texto não está dizendo que devemos deixar de guardar o sábado, mas está se referindo ao cerimonialismo no santuário. Matar cordeiros, fazer todo aquele aparato de liturgia, isso aí ficou para trás porque se cumpriu em Cristo. Mas o mandamento do sábado é um mandamento e é vigorante desde a criação, quando no sétimo dia Deus separou esse dia, descansou, santificou e o abençoou. Portanto, que Deus te abençoe, que nós possamos a cada dia meditar na palavra de Deus e aprender sobre ela. Compartilhe esse vídeo, comenta no canal, dá o seu like e nos ajude a fazer com que mais pessoas possam ter acesso ao ensinamento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, graça e paz.